aprendendo um pouco sobre a realidade e a verdade de Deus. Olha, que tema, né? Que convite importante para conhecer mais de Deus, ó. Aprender de Deus, conhecer mais de Deus. Por onde eu posso ter esse conhecimento? Esse conhecimento de Deus só podemos ter por meio de Cristo, aonde Deus se revela por completo aquilo que Ele permite o homem conhecer dele a partir de Cristo. É muito importante esse assunto que eu vou levar para você agora. Que pena que nós estamos sem ter homens que priorize levar para o povo o conhecimento de Deus, as verdades espirituais, aquilo que realmente vai edificar o ser humano para levá-lo à bem-aventurança no conhecimento de Deus. E com isso se perde muito, priorizando coisas vãs, povo mais preocupado em viver a religiosidade, a buscar conhecimento e valores de religiões, de coisas que o homem cria. Nós precisamos dedicar nossa vida a buscar mais de Deus, aprender e conhecer de Deus. E nesse momento agora eu quero convidar você, porque são ensinamentos, instruções, esclarecimentos que proporcionam, o conhecimento para você de Deus, que vai lhe edificar, que vai lhe fortalecer, que vai lhe deixar firme no conhecimento de Deus, para que você não venha se desviar com a mentira que se prega em nome de Deus. Então, eu quero convidar você agora para a gente aprender mais um pouco, conhecer mais um pouco de Deus. Vamos ler alguns textos para a gente balizar o nosso assunto sobre a luz das Escrituras. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 1, no versículo 2 ao versículo 3, assim está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 2: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Pelo Verbo, que era Deus, que estava com Deus. Olha que coisa. Vamos ver aqui agora o versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Vamos ver aqui agora em Colossenses, capítulo 1, versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Isso aqui é muito importante a gente ter a instrução desses assuntos revelados nas Escrituras. Receber essa doutrina, o conhecimento de Deus. E esse conhecimento a gente vai ter em Cristo. Vamos lá. Colossenses capítulo 1, versículo 15 vai dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ou seja, Deus é espírito. Não tem como ele refletir diante de um espelho. Não tem como entender qual é a imagem, a forma de Deus. Porque Deus não tem forma. Deus é um ser subsistente por Ele mesmo. É o ser soberano que não tem forma. Ele é espírito. Mas a palavra de Deus vai dizer que toda a plenitude, ou seja, esse Deus invisível no seu todo, no seu completo, habitando em Cristo, que é a imagem do Deus invisível. Mas imagem do Deus invisível em qual sentido? Será que Deus é como Jesus, a imagem, no caso, dentro da semelhança física? Não fala da imagem
no refletir físico. Fala na imagem, dentro daquilo que Jesus operou, que homem nenhum poderia operar. Era Deus operando. Vamos ver outro texto aqui. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita, nele quem? Em Jesus. Habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus estava o único e verdadeiro Deus ali, por completo, em Cristo. Que coisa, hein, irmãos? Esse Deus que é muito maior do que qualquer coisa criada. Ele é muito maior do que o universo que ele mesmo criou. Esse Deus que é muito maior do que esse planeta Terra, que é um grãozinho de areia diante do universo, do que o mar. Esse Deus que é enorme, falando de uma forma grandiosa, ele é muito maior do que qualquer coisa que ele criou. Mas a palavra de Deus vai dizer que toda a divindade, todo o ser divino estava em Cristo, habitando em Cristo, naquela forma humana. Meus amados irmãos, a gente tem que crer no que a palavra nos revela. Tem coisas que a gente tem que crer e ver por fé. Porque não adianta a gente querer entender dentro da nossa razão limitada aquilo que é muito além. Então a gente, para aprender de Deus e conhecer a Deus, e entender o querer de Deus para nossas vidas, temos que buscar em Cristo esse conhecimento. Porque Deus se revela em Cristo. Nós conhecemos a Deus em Cristo. Nós encontramos a Deus em Cristo. Nós seremos aceitos por Deus em Cristo. É muito importante esse ensinamento. A palavra de Deus vai dizer, onde eu estou lendo aqui no livro, na carta de Paulo aos Colossenses, que são revelações da palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, que Deus nos permitiu ter essas informações para o nosso conhecimento, para a edificação da nossa fé nele. Colossenses capítulo 1, o versículo 15 vai dizer que Jesus Cristo, ele é a imagem do Deus invisível. A gente vai para Colossenses capítulo 2, vai dizer que nele, em Jesus, habitava corporalmente, naquele corpo, quem estava ali era o próprio Deus, habitando toda a plenitude da divindade, habitando em Cristo. E a gente vai para o Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Não estou falando das cartas. O Evangelho, no capítulo 1 do Evangelho de João, o versículo 1 ao 3, olha que revelação maravilhosa, para a gente ter o conhecimento de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui está definindo que esse Verbo, que refere-se a Jesus, na sua humanidade, ele estava com Deus, ele era Deus. Ele veio ao mundo, se fez homem, mas ele é Deus. E diz o texto, ele estava no princípio com Deus. Que princípio é esse que ele estava com Deus? Da criação. Ele é antes de tudo, porque ele também é o Criador. Não há dois criadores, há um Criador, que é esse Deus único, que é revelado pelas Escrituras em três pessoas distintas. Isso é muito importante. É outro assunto que muita gente cria heresia. Por quê? Porque não conhece a verdade. Olha o que diz no primeiro capítulo do Evangelho segundo escreveu João, no versículo 1 ao 3. No princípio era o Verbo, está falando de Jesus. E o Verbo era Deus. Está dizendo que o Verbo que estava com Deus era Deus também. Não era um Deus, era Deus. E esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui no versículo, a gente vai ver aqui no versículo 14, do capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu João. E o Verbo que era Deus se fez carne
e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Não era agraciado. A graça de Deus é Ele a graça de Deus e a verdade de Deus, para que todos os homens sejam agraciados com o conhecimento dessa verdade de Deus, que é o próprio Jesus. Então, como é que a gente conhece de Deus? Como é que a gente tem o conhecimento de Deus? Não é em curso de teologia, em seminário. É em Jesus. A maior teologia, o maior conhecimento de Deus. Teologia quer dizer Deus. Logia, conhecimento. O maior conhecimento de Deus você só vai ter em Jesus. Aprenda de Jesus, conheça Jesus e você vai conhecer e aprender de Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer lá em Filipenses capítulo 2, no versículo 5, 6, vai dizer que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele era Deus. Esse termo igual a Deus está mostrando a divindade dele. Olha o que diz aqui Filipenses capítulo 2, para a gente conhecer de Deus em Jesus. Olha o que diz Filipenses capítulo 2, no versículo 5 e 6. Paulo vai dar um exemplo de humildade para os irmãos se submeterem à fé em Deus, com humildade, mostrando o exemplo de Cristo. Paulo vai dizer assim, Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não quis manter a sua glória, o seu poder. Ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão do seu lugar de honra e veio ao mundo para se humilhar como homem, indo à morte, morte de cruz, para cumprir uma obra salvadora e redentora, remidora pela humanidade. O plano de Deus, o Pai, o arquiteto que planejou o plano da salvação, quem veio concluir e realizá-lo foi Jesus, o Filho, que é Deus também. Não é um Deus. O Pai é Deus e o Filho é Deus, dois deuses. É um só Deus. Agora, esse Deus uno é trino. É constituído em três pessoas distintas. Isso é a Bíblia que revela. Isso não é doutrina da Igreja Católica, de religião, de teólogo. Não. Isso é o que a Bíblia revela. Pai, Filho e Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo. É três pessoas distintas que formam um Deus. Não sei como é isso. Não busque entender isso, que não está no alcance do homem. Temos que crer naquilo que a palavra revela e acabou-se. É por fé. Não é alguém querer especular e criar a sua interpretação e criam essas heresias aí em relação a Deus. A palavra vai dizer que Jesus Cristo, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Não é que ele queria tomar o lugar de Deus. Ele não quis, ele não fez questão da sua posição, da sua divindade, do seu lugar de glória, de honra. Ele abriu mão para vir ao mundo se humilhar, sofrer, padecer, como homem, sendo ele Deus. É o que o texto está dizendo aqui. Então, e a palavra vai dizer que era Deus em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 18, 19, dá uma lidinha lá para aprender
de Deus pela palavra. Então, você só aprende e conhece a Deus em Jesus. Porque ninguém pode conhecer e ir a Deus se não for em Cristo. Ninguém pode ter o conhecimento de Deus se não for em Cristo. Porque o conhecimento de Deus para o mundo está revelado em Cristo. Deus em Cristo se manifesta na humanidade. Olha o que os apóstolos perguntam a Jesus. Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Nós queremos ver esse Deus que ninguém nunca viu. Nem Moisés viu a Deus. Ninguém viu ao Pai. Como homem, só Jesus que viu ao Pai e veio do Pai. Só Ele. Porque Ele veio do Pai. Ele estava com o Pai. Os anjos não têm acesso ao conhecimento profundo do Pai, porque os anjos são criaturas, e Deus está muito além dos anjos. Só quem tem o conhecimento do Pai é o Filho, e esse conhecimento o Filho passa para todos, que assim crê nele. Então os apóstolos perguntam a Jesus, pedindo a ele para ver o Pai, esse Deus Espírito que ninguém nunca viu. Aí Jesus vai e diz assim, vamos ver como está aqui na palavra de Deus. Isso está lá no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 14. Rapaz, é muito gostoso a gente trabalhar nas Escrituras, buscar o conhecimento dela, se dedicar, examinar. Eu estou aqui no trabalho, vai dar meia-noite, está tranquilo, mas eu estou meditando na palavra. Eu estou buscando conhecimento. E nesta noite, com esse conhecimento que eu recebi, eu estou passando para vocês. Eu estava buscando, examinando sobre isso. Olha o que Jesus vai dizer aos discípulos que perguntam, que pedem a ele para ver o Pai. João 14. Vamos ler a partir do versículo 4. Vamos ler a partir do versículo 1, para a gente acompanhar o contexto, né? Muito conhecido de todos. João 14, 1. Não se turbe o vosso coração, creiam em Deus e creiam também em mim. Jesus mostra que ele, como homem, está na submissão ao Pai. Mas ele é Deus. Agora, como homem, o que acontece aqui? Ele veio trazer para os homens o conhecimento do Pai, do Deus Espírito. Porque ele tinha que estar na terra como homem para levar o ensinamento para os homens. E Jesus se fez homem para isso, para trazer aos homens o conhecimento de Deus. Então Jesus vai dizer, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele disse, se eu for, ele já foi. Ele voltou para o céu, mas ele prometeu voltar. E para que essa volta? Para nos levar para ele. Vamos continuar. Versículo 4. Mesmo vós sabendo para onde vou e conhecendo o caminho, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como vamos saber o caminho? Você só pode saber e conhecer e estar no caminho se estiver em Cristo. Aí Jesus agora responde, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. O que é que Jesus está dizendo a Tomé? É por mim que vocês estão na verdade. Têm a vida com o Pai e vão chegar ao Pai. Na promessa do Pai. É por Cristo. Agora, aonde eu quero enfatizar e mostrar a você é o versículo 6. Versículo 7. Né? Não, versículo 8. Vamos para o versículo 8. Disse-lhe Filipe, aqui é o pedido de Filipe a Jesus. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Versículo 9. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, quem aqui está com eles? Porque Filipe diz, mostra-nos o Pai. E Jesus vai dizer assim, estou
há tanto tempo convosco. Por que Jesus disse isso? Porque o Pai está nele. E não tendes me conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como diz tu, mostra-nos o Pai. Eu não preciso ver a Deus. Eu vejo Deus em Jesus. Eu creio em Deus em Jesus. Eu sigo a Deus por Jesus. Tem gente aí que despreza Jesus porque quer adorar o Deus que ele entende no seu entendimento paralelo a Jesus. Ninguém pode adorar a Deus se não for pelo único meio que é Jesus. Ninguém pode chegar a Deus se não for por Jesus. Ninguém pode ser aceito por Deus se não for por Jesus. Ninguém pode estar em Deus se não estiver em Jesus. Não tem um grupo aí do Testemunho de Jeová que desprezam Cristo, que desprezam a deidade de Cristo, o senhorio de Cristo, o caminho, a verdade que é Cristo, porque eles acham que tem que servir a Deus direto a Jeová. Mas esse Deus Jeová, ninguém pode estar direto a ele. Deus Jeová, o Criador, o Senhor, o Soberano, o Deus invisível que ninguém nunca viu, ele se fez conhecer para a humanidade através de Jesus. Ele convidou a humanidade a ir a ele por meio do Filho. Ele convidou a humanidade a honrar e crer nele por meio do Filho. É através de Jesus, irmão. Então, Jesus vai dar essa resposta a Filipe. Diante do pedido de Filipe, que disse, Senhor, nós queremos ver o Pai, esse Deus Espírito que ninguém nunca viu. Jesus vai chegar e dizer assim, olha a resposta de Jesus diante do pedido de Filipe. Filipe disse, Senhor, eu quero ver o Pai. Jesus diz, Filipe, eu quem? Jesus ou o Pai? Aleluia. Como é bom você ter o conhecimento da divindade. Aleluia. Como é bom você conhecer Jesus, realmente quem ele é. Aleluia. Jesus vai dizer, Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não têm me conhecido ainda, Filipe. Não sabes tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim, é o Pai em Cristo. Jesus está no Pai conectado no céu e o Pai do céu está no Filho conectado na terra. É um Deus tremendo que ele está dentro da sua vontade para levar o homem ao conhecimento dele através de Jesus, do Filho. Olha o que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 11, né? Vamos ver aqui. Mateus capítulo 11, vamos ver o versículo 25. Olha, Jesus, ele se alegrando em oração ao Pai, olha o que ele diz. Jesus, ele se dirigiu ao Pai porque ele era homem. E como homem, ele ensinou às pessoas que o Pai é aquele a quem todos devem se dirigir. Mas por onde se dirigir ao Pai? Eis o porém. Aí Jesus vai dizer assim, Mateus capítulo 11, versículo 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Aqueles que, aparentemente para aqueles que se faz grande não era nada. Porque tem muita gente que se acha grande, que se acha maior do que os outros, que se acha mais sábio do que os outros. E a revelação de Cristo vem para quem é humilde e simples. Que ele ensinou a aprender isso com ele, que ele é humilde e simples. Aí olha o que Jesus vai dizer no versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E aí Jesus vai dizer, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos. Então, ninguém conhece o Pai senão o Filho. Só Jesus conhece o Pai, porque Jesus veio do Pai. Ele não foi criado pelo Pai, ele veio do Pai. Ele tem a essência do Pai. Nós somos criados por Deus. Os anjos são criados por Deus. Os anjos não vieram de Deus. Os anjos não são divinos. Eles são seres espirituais, criados por Deus.
Nós somos seres espirituais que habitamos num corpo carnal, criado por Deus para viver neste mundo material. Mas Jesus não. Jesus não foi criado por Deus. Jesus é Deus que veio ao mundo da parte do Pai. E aí a gente vai ver, conhecer esse grande mistério da encarnação do Verbo que era Deus, que se fez carne. E por que Deus, sendo Espírito, se fez carne? Para ser o representante dos homens, para ser a esperança dos homens, para cumprir a exigência que ele deu aos homens, que os homens estavam perdidos e não podiam de forma alguma se justificarem de sua culpa. Então ele tomou a forma humana na pessoa de Cristo, seu Filho, para vir ao mundo derramar o sangue, ou seja, a vida dele entregue pela nossa, toda a humanidade. Para, como representante da humanidade, ele pudesse justificar a humanidade. Como ele fez isso? Pela sua vida justa. Ele pagou o pecado da nossa culpa diante de Deus. Ele sofreu o castigo que nos traz a paz. Ele recebeu a sentença que era para nós, para que nele nós sejamos livres da sentença. Jesus Cristo recebeu a ira de Deus, do Pai, como homem. Ele não tinha pecado, mas ele recebeu os nossos pecados, para que a ira de Deus que era para nós fosse nele. Para que quando nós aceitamos Jesus, essa ira seja desviada de nós. Por quê? Porque estamos em Cristo. Quando aceitamos, se não crê em Jesus, se não se converter a Ele, continua como alvo da ira de Deus. Essa ira só vai ser tirada em Cristo. É o que disse Paulo escrevendo sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Jesus Cristo, quem nos livra da ira de Deus. Olha o que Paulo vai dizer também, escrevendo aos Romanos sobre isso. Romanos capítulo 5, versículo 8. Ele fala que Jesus é quem nos livra da ira de Deus. E é muito interessante esse texto aqui. Eu queria que você estudasse mais as Escrituras, e principalmente esses textos que eu estou dando, e buscasse entender o que ele nos ensina. Olha o que Paulo vai dizer aqui, Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, ninguém era bom. Ninguém tinha nenhum mérito. Ninguém poderia se engrandecer, porque todos eram pecadores. Cristo morreu, não foi por nenhum bonzinho. Ele morreu por todos nós pecadores, que estávamos doentes com o pecado e a nossa alma condenada ao inferno. Olha o que Paulo vai dizer ainda no versículo 9. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, ou seja, a sua vida, que foi entregue por nós, seremos salvos por ele da ira. Seremos salvos por ele. De quê? Da ira. É o que a palavra está dizendo, irmão. Jesus morreu para nos livrar da ira. E só seremos salvos da ira de Deus por ele, por Jesus Cristo. Não é por nenhuma vida religiosa, ou nenhuma religião, ou instituição igreja. É por Jesus. Não é por nenhum mérito, nenhuma obra, nenhum ato de caridade. É por Jesus. E se nós cremos nele, e se converter a ele, e estiver fiel, andando, confiando e acreditando nele, mediante a palavra dele. Então estou trazendo para vocês esse ensinamento, essa instrução, mostrando que você precisa conhecer a Deus e aprender de Deus. Agora onde? Em Cristo, irmão. Aqui, ó. Só se aprende de Deus em Cristo, por Cristo, porque Deus se revela para nós. Nós conhecemos a Deus em Cristo. Então a Bíblia fala que esse Deus que ninguém nunca viu, ele se manifestou em homem através de Cristo. Toda a plenitude da divindade estava naquele corpo humano. Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, que ninguém nunca viu, tornou-se visível corporalmente a partir de Cristo. O Verbo que era Deus estava com Deus,
se fez carne e habitou entre nós. Esse Deus invisível tomou a forma humana e veio ao mundo para reconciliar a humanidade com Ele mesmo, por meio de Jesus Cristo. Agora, interessante é que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 20, ou é capítulo 20, versículo 28, olha o que diz a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, olha o que diz o versículo 28. Vamos ler para a gente aprender o que a palavra nos revela. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus. Essa igreja de Deus não é a Assembleia Batista, não é nenhuma instituição nem nenhuma religião. Essa igreja de Deus são pessoas. E olha o que diz a palavra de Deus. Para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Essa igreja são as pessoas que agora estão em Cristo, que são chamadas de igreja, que são membros que formam o corpo de Cristo, igreja de Deus. E esse povo foi resgatado, não foi com prata nem com ouro, mas foi com o sangue precioso de Jesus Cristo, aonde ele se entregou para morrer por nós, dando a vida dele para nos resgatar, para que pela vida dele, santa, justa, nós, impuros e pecadores, fôssemos justificados. Pela sua morte na cruz, nós que estávamos julgados e condenados, fosse salvo desta condenação, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 4. Ele tomou a forma humana para isso, irmão, para essa finalidade, para consumar a obra redentora, a obra da expiação que livra o homem da culpa do pecado, tirando o homem da ira de Deus. E lá em João 19, 30, ele vai dizer: Pai, está consumado, eu cumpri a tua exigência, está feito, está realizado. Agora o homem tem a esperança do acesso a Deus. E olha o que diz sobre isso o escritor aos Hebreus. Ele vai dizer: irmãos, não tenhamos mais medo não de entrar na presença de Deus. E não é por mais nenhum sacerdote, não é por nenhuma via religiosa, não é por nenhum ambiente de templo, de casa de Deus. Não, não tenham medo, irmãos, de entrar na presença de Deus. Entre com ousadia. Como? Por onde? Por onde é que eu vou à presença de Deus? Olha o que o escritor aos Hebreus vai dizer. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Está entendendo aqui o que a palavra nos ensina? O escritor aos Hebreus está orientando os irmãos, porque o povo tinha medo de estar na presença de Deus, porque sabiam que eram consumidos, e eles precisavam do sacerdote, mas antes tinha que fazer uma expiação, tinha que fazer um ritual de sacrifício, para aplacar a ira de Deus sobre o pecado do povo, sobre o povo, para que o povo não sofresse a ira de Deus. Tinha que ir ao sacerdote, levar um animal, para que o sacerdote, ele fizesse expiação pelo pecado do povo. Isso era na velha aliança. Aí o escritor aos Hebreus agora vai dizer: irmãos, não precisamos mais disso, não precisamos de sacerdote, não precisamos de sacrifício, não precisamos ir ao templo, o lugar onde era o lugar da adoração. Não precisamos mais ter medo de estar na presença de Deus, porque agora devemos ter ousadia pelo véu, pelo novo e vivo caminho. Não é mais pelo velho, antigamente pelos rituais que o povo ia a Deus. Agora é pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Esse caminho, ele foi aberto pela morte de Cristo. Aleluia. E diz a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 20, é o 27, que quando Jesus morreu,
o véu do templo se rasgou, fazendo uma simbologia com o ritual que era feito na velha aliança, onde tinha o Santo dos Santos e tinha um grande e grosso véu que fazia separação entre o Santo dos Santos, que ninguém poderia chegar. Esse véu do templo que impedia o povo de ir a Deus foi rasgado por Jesus. O caminho para Deus foi aberto do céu para a terra, para que o pecador na terra pudesse ter acesso a Deus no céu. E isso por meio de Cristo Jesus, o próprio Deus na forma humana. Ele deu a vida dele para nos resgatar, para abrir um novo e vivo caminho, para nos dar uma porta de acesso, para sair de uma condição miserável sem Deus e estar numa situação confortável com Deus, para a promessa de Deus. Essa porta é Jesus. João 10:9, ele vai dizer: eu sou a porta, e quem entrar, é condicional a quem entrar. Entrar ou não entrar é uma decisão do homem, que tem que tomar enquanto tem tempo, de crer e se converter a Jesus, entrando por essa porta da salvação, por onde ele vai ser salvo, liberto e redimido para a comunhão com Deus, por meio de Jesus. Enquanto o povo estiver entrando por porta de igreja, de religião, de vida de usos e costumes, de sacrifício, de devoção, e não encontrar a verdadeira porta, continuam perdidos, porque a única porta que leva o homem à salvação não é a porta de igreja, não é a porta de ritual de igreja, de batismo, de guardar sábado, de dar dízimo, de estar dentro de uma vida escrava de igreja. A porta da salvação é Jesus Cristo. Ele é essa porta. E cuidado, viu? Essa porta está aberta, mas um dia vai fechar. Jesus falou isso lá em Lucas capítulo 13, 24. Esforcem-se a entrar pela porta estreita, que ainda está aberta, mas um dia vai fechar. E muitos vão procurar entrar e não poderão. Essa porta de acesso a Deus é Jesus. O caminho para a vida eterna com Deus é Jesus. O meio para você chegar a Deus o Pai é Jesus. Porque quem está em Cristo está em Deus. Quem crê em Cristo, crê em Deus. Quem vive sua vida de devoção e adoração, de fé e confiança a Cristo, está crendo, confiando, adorando e vivendo uma vida de comunhão com Deus por meio de Jesus. Não é por meio de nenhuma igreja, religião, ou de vida, ou de sacrifício, ou de ordenança, de ritual. É por meio de Jesus, pela fé nele. Amém? Então que Deus abençoe vocês. Trouxe um momento de edificação, mais uma vez, para vocês receber a luz de Deus que ilumina o nosso entendimento, por onde somos bem-aventurados no conhecimento de Deus para a vida com Ele, através de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz, em nome de Jesus.